O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Continuamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Talvez, se não o maior, o mais longo dos capítulos desse Evangelho, onde aparece o discurso do pão da vida e também a multiplicação dos pães. Certamente, cabe e está bem dentro do projeto desse evangelista, se é esse o capítulo mais longo, né? Ou um dos mais longos, é porque também aí está reservado, né, um grande segredo, uma grande manifestação para nós. Já estamos lendo há 3 dias esse capítulo, e eu e você podemos observar o quanto Jesus insiste que ele é o pão vivo descido do céu, né? Várias vezes repete-se essa frase: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Propósito do próprio evangelista de ser extremamente apologético, né, em defesa de Jesus, porque a grande dificuldade dos judeus não crentes, porque temos os judeus crentes e os não crentes. Os judeus aqui, que está referindo ao evangelho, é os não crentes. Aqueles que não aceitam, não aderem, não acolhem Jesus como Filho de Deus, como enviado do Pai. E é por isso que ele, no discurso, aliás, no texto de hoje, faz essa menção. Só virão a mim aqueles que o Pai atrair. Só seremos capazes de trabalhar na obra de Deus se formos capazes de entender que nós não realizaremos nada se não for nele, em Jesus, né? E mais, a experiência da encarnação, né? Jesus se torna um de nós, não para fazer showzinho, né? Não. Ele se torna um de nós para que a natureza humana fosse assumida na sua plenitude. Porque somente aquilo que é assumido pode ser redimido, né? Por isso que a aceitação, a adesão, a proposta que ele traz, ou a gente aceita ou rejeita. Não tem outro jeito. Não tem meia boca. E é preciso que a gente tenha a adesão pessoal. Não é alguém que faça por mim. Por mais que nós tenhamos fé, né, e a fé é um dom de Deus, por mais que a gente tenha vida de oração, que a gente tenha, né, todo um aparato espiritual, nenhum de nós será capaz de converter ninguém. Acorda? Nenhum de nós. Quem nos converte é Jesus. Aliás, quem nos converte é o Pai por meio do seu Filho. Por isso que o Filho foi enviado para isso. Para que nele nós tenhamos a vida. E a frase é muito clara. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Né? Se não for do agrado, se não entrar no esquema, está fora. Está fora. Né? E o pão descido do céu é o próprio Cristo vivo, né?
É essa relação que nós falávamos ontem. Não é algo que seja só material, o pão, né? O pão nosso de cada dia. Não. É um pão especial e ele se fala na dimensão de pão, por quê? Porque é alimento. Nele, por ele e com ele é que nós vamos servir ao Pai, vamos agradar ao Pai, vamos ser capazes de ser alimentados pelo Pai, enfim. Ele é o mediador, o canal da graça por excelência. Não tem outro. Né? E deixar-se guiar por ele é também deixar-se guiado pelo próprio Pai. Instruído pelo Pai. Orientado pelo Pai. E aí somos capazes de obedecer, porque somos capazes de ouvir, de deixar-nos tocar pela misericórdia dele. Fora isso, não tem como. Né? Se eu não escuto, se eu não tenho a dimensão da adesão, não tem como eu ser redimido por ele. Não tem. Para mim é muito claro e não adianta discutir, porque não tem. Ou a gente adere o projeto e assume a dimensão do Pai por meio do seu Filho na nossa vida, ou então esquece. Era a situação dos judeus daquela época. Né? Não houve meio de negociação. Né? Há uma rejeição terminantemente. Por quê? Porque lhe falta a fé. Lhe falta a abertura. Porque se a fé é um dom de Deus, mas é uma dádiva que só recebe aqueles que querem, que pedem e que estejam abertos. Não tem outro jeito. De fato, muitas e muitas vezes, nós lemos a Escritura, mas não entendemos direito. É a primeira leitura. Precisamos de alguém, às vezes, que nos ajude. Abra os olhos, né? Orienta algumas coisas. É o que acontece na primeira leitura. E há aqueles que têm a missão também de ser esses canais, né? Que iluminam, que ajudam a clarear o caminho, por onde andar, por onde ir. E oxalá tenhamos hoje, no meio de nós, homens e mulheres capazes disso, de auxiliar os outros a também fazer essa experiência que nós já fizemos. Porque somente aquele que está no caminho pode auxiliar o outro também a entrar no caminho. Quem não está dentro da obra, como é que vai dizer, vai lá? É a experiência que nós temos que fazer todos os dias. E é preciso que a gente se dê nessa dimensão. E pedir a Deus nessa manhã a graça de sermos cada vez mais íntimos pela oração, pela Eucaristia, para também nos tornarmos capazes de auxiliar a tantos outros nessa mesma caminhada. Passar pela porta, a única porta que dá acesso à graça salvífica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.